Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje mais um vídeo aqui com meu queridíssimo e amado Léo Lousada. E aí, meu cara? Você tá se abraçado. Você só que a gente não grava, consegue gravar mais vídeo junto. Agora a gente tá dando esse jeito aqui pra gravar. Pelo menos a gente tá junto, fazendo bate-bola que a gente sempre faz, soltando as piadas ruins que eu sempre faço. É isso. E hoje, Léo, nossa proposta é mais uma vez responder perguntas que as pessoas vão falar de temas, na verdade, que as pessoas colocaram lá no nosso Instagram. E hoje vamos trazer pelo menos uma pergunta que a gente vai falar logo depois da vinheta. Bom, Léo, hoje a pergunta é do Hugo Souza 196, que coloca a seguinte proposição: como viver uma boa vida? Olha que pergunta magnífica. Olha só, hein? Bacana essa pergunta. Acho que dá pra gente desmembrar essa pergunta em várias coisas diferentes, né? Nossa, porque tem muitas visões de mundo para responder essa pergunta, né? Exato, né? Porque para mim viver uma boa vida pode ser uma coisa totalmente diferente do que é para o Bruno viver uma boa vida, por exemplo. Uhum. Tem gente que adora viver na cidade e tem gente que adora viver no campo. Para quem vive na cidade, eu gosto, por exemplo, de viver na cidade, por ter teatro, por ter acesso a um monte de coisa a hora que a gente precisa, mas tem gente que adora viver no meio do mato e acha que isso é uma boa vida. O que se toca? Qual é o ponto em comum, então, para a gente definir o que é viver uma boa vida? E aí, Bruno? Algumas vezes a gente trouxe isso para o canal sobre as nossas escolhas, né? Como é que a gente sabe que uma escolha é essencial, tem a ver com a nossa verdade, tem a ver com a nossa natureza mais conectada com o divino, porque tem a ver, essas duas coisas têm a ver. Então, na minha concepção, viver uma boa vida, ela necessariamente vai passar pelo processo de autoconhecimento. Uhum. Porque muitas vezes a gente pode idealizar uma vida, a gente pode idealizar uma realidade que não necessariamente, no fim das contas, vai trazer uma experiência boa. Que é disso que se fala, né? É disso que se trata uma boa vida, ter boas experiências no decorrer da vida. Nunca vai ser 100% incrível. A gente precisa dos perrengues para a gente aprender, das crises para a gente ir caminhando, aprendendo, se desenvolvendo. Então, uma boa vida, primeiro, eu entendo que é quando, na média da sua vida toda, pô, teve coisas muito mais bacanas e construtivas do que coisas destrutivas, apesar de também ter as duas coisas, né, em certa medida. Só que essas experiências, elas só vão ser boas de verdade se você já tem algum conhecimento sobre si mesmo. Então, é a mesma coisa das escolhas. Você vai decidir por algumas coisas meio que na base do chute. Eu acho que se eu fizer isso aqui, eu vou ser feliz, ou eu vou conseguir um bom dinheiro, ou eu vou me sentir realizado, ou seja lá a motivação que te traz para uma escolha, que te leva a uma escolha. Então você vai, no tempo, percebendo, de fato, o que faz sentido para você. Então, se você não tem nenhum trabalho de autoconhecimento, essas escolhas vão ficar cegas sempre. Pô, de novo, me meti nessa, igual da outra vez, e aí você vai repetindo padrões. Então, ter uma boa vida, por um lado, pelo menos psicológico, tem a ver com você descobrir mais sobre você. E é isso que o Léo falou, por exemplo, viver no campo, viver na cidade, deixa de ser só uma idealização. Ah, mas viver no campo, eu não vou precisar, sei lá, do celular, ou eu vou viver do meu próprio alface, ou eu vou fazer tal coisa, eu vou respirar ar puro. E aí quando, pô, até sobre isso, Léo, eu tenho essa experiência prática, né? Uhum. Uma experiência pessoal que quando eu e minha esposa casamos, a gente foi viver em Jundiaí. Não é exatamente uma casa de campo, era um condomínio de prédios, mas era no interior, relativamente afastado da capital, aqui de São Paulo, não muito afastado, mas mais ou menos afastado. Então ela tinha as duas coisas, né? O lado negativo da cidade grande, mas o lado negativo de uma cidade pequena também. Então tudo fechava muito cedo, existia trânsito, então era a gente acabou não se reconhecendo com essa mudança, a ponto de voltar para São Paulo. E até hoje, eu e minha esposa, a gente reflete sobre isso. Se a gente não tivesse ido e ficado lá 2, 3 anos, não teríamos essa experiência. Hoje não falaríamos, acho que a gente prefere realmente São Paulo. E aí o interior vira idealização, vira coisa. Claro, de novo, a gente não estava numa fazenda, né? A gente estava simplesmente numa região afastada da capital.
mas ainda assim serviu para a gente entender que preferimos ficar por aqui. Esse caos da capital faz parte da gente também. E tudo bem conviver com isso. Mas a gente precisou dessa reflexão e dessa experiência. Cara, e pegando uma carona nisso que você falou, eu tenho uma experiência de ter nascido em Santos. É Verdade. uma cidade menor que São Paulo, bem menor. É uma cidade, inclusive, que, por mais que tenha 415 mil habitantes ou 20 mil habitantes, é uma cidade que ainda é pequena, vamos dizer assim. As pessoas se conhecem muito. E quando eu vim para São Paulo, era um mundo, né? Eu vim com 17 anos fazer faculdade, só que era um mundo muito diferente. E eu não gostava de São Paulo justamente porque era um lugar que era frio, as pessoas não se conheciam, você perde essa coisa, né, de todo mundo se conhecer, mas é com o tempo você vai se acostumando, vai fazendo amigos, vai gostando, e hoje é engraçado, as pessoas me perguntam muito, você não sente falta de Santos? Eu falo, cara, eu sinto, porque tem umas coisas muito legais de morar lá, mas hoje se eu pudesse escolher, continuaria em São Paulo. Gosto de São Paulo, gosto das coisas que a cidade tem a oferecer, talvez quando eu ficar mais velho, como muita gente costuma fazer, volto para Santos para morar em Santos, por ser uma cidade mais tranquila, uma cidade plana, com várias coisas legais, mas é engraçado como muda, né? Para mim, eu vivi uma vida boa, porque eu praticava esporte todo dia, eu jogava futebol na praia, eu surfava, eu andava de bicicleta, corria na hora lá da praia, jogava futebol nos clubes que tinham lá, então assim, tinha uma vida totalmente de esporte. Quando eu vim para São Paulo, essa parte esportista minha quase que morreu, porque não tinha mais essa mesma facilidade. Pô, jogava bola na rua, na praia, andava 2, 3 quadras, estava na praia, isso morreu. Mas aí você começa outro tipo de vida boa, que é tipo uma vida que você vai trabalhar, profissionalmente você vai se realizar, você vai conseguir conquistar outras coisas, e aí seguindo uma tendência de quem nasce em Santos e vai trabalhar em outro lugar, normalmente quando fica velhinho vai morar em Santos de novo, porque aí que é uma vida boa de aposentado, que é uma cidade calma, como eu disse, plana, com um monte de atividade para a terceira idade. Olha só, numa mesma vida, o quanto você pode mudar a sua percepção de vida boa. Mas eu acho que a gente pode, inclusive, ir além disso. Então, Quando a antes gente disso, pensa. Vamos, antes disso, eu só queria te perguntar uma coisa sobre Santos. Quem nasce em Santos é devoto? Tudum! Nossa, Ai, meu essa Deus! senhora! Essa foi. Eu senti tanto impulso em fazer essa piada, e quando saiu da Você minha boca foi precisava, tão né? ruim. Eu precisava. E você estava Ok. falando de cidade pequena, né? Que é relativamente pequena, que meio que as pessoas se conhecem. Eu queria trazer informação aqui para a galera do canal que gosta de fanfic. Mas você levou a Feira da Fruta do Batman para Santos. Foi você o responsável Eu por fui, espalhar verdade. É pela verdade. região. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Rob. Eu te criei. Eu fazia Mackenzie, faculdade fazia o Mackenzie, e aí tinha numa. A gente tinha uma biblioteca audiovisual e tinha um cara que cuidava disso, e ele comentou desse negócio da Feira da Fruta, que era uma. Tinha uma fita de VHS, era um negócio que começou a espalhar de novo. Tava renascendo, o negócio já tinha uns anos, mas tava renascendo ali em 96. E Que aí, é uma brincadeira com o Batman das antigas, né? isso é uma redublagem, né, do Batman das antigas com o Coringa ali. É super engraçado e é um clássico. E aí eu peguei uma dessas fitas e levei para Santos. E na época eu era Demolei, a minha loja, meu capítulo Demolei era em Santos, a loja Estrela em Santos. E eu levei a fita para a molecada que estava lá e todo mundo assistiu e, meu, todo mundo se esborrachou de dar risada. E aí as pessoas me pediram a fita para fazer no cópia. E começou todo mundo a fazer cópia da fita e mostrar nas rodas de amizade. Então, de repente, o negócio viralizou. Olha só, na época não tinha nem internet ainda para viralizar as coisas, mas o negócio viralizou de um jeito absurdo. E todo mundo sabia o que era a Feira da Fruta por causa do vídeo. Isso foi muito Da tia legal. Batman. Do Batman, da tia do Batman. E aí, eu mesmo tirei cópia da fita e fui na faculdade também, fui entregando para outras pessoas, e o bagulho viralizou. Eu lembro que voltou a viralizar tão forte que na época o Jô Soares chamou os caras para serem entrevistados lá para contar a história do Feira da Fruta. Caramba, essa eu não sabia. Olha Louco, só. né? Olha só.
Muito Mas bom. voltando à nossa boa vida, de quem pudermos Sim. assistir a Feira da Fruta do Batman. Ai, eu vou comer a tia do Batman. Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá. Voltando para boa vida, acho que a gente pode pensar nessa boa vida, onde ela se toca, né, no que é para cada um. Espiritualmente falando, pode ser no local onde você se sinta em paz. Um local onde você consiga, pegando o gancho do que o Bruno trouxe ali da psicologia, um local onde você se autoconheça a ponto de saber exatamente o que você precisa, você saber exatamente as coisas que para você não tem valor, que você pode abrir mão, coisas que não vão te escravizar, como, sei lá, por exemplo, eu morro de medo de, sei lá, perder meu emprego, o que eu vou fazer? Vai acabar minha vida, vai acabar tudo. Então tem algumas coisas que acabam escravizando a gente. E aí acho que espiritualmente, psicologicamente, quando você está bem resolvido, você já sabe o que você precisa, já sabe o que realmente é essencial para você, isso te traz uma paz. E aí essa paz vai fazer com que automaticamente você consiga viver uma boa vida. Se a gente for para filosofia, falar dos estoicos... Mas ó, pera, antes de ir para os estoicos. Eu te conheço tem um tempo. E eu trabalho com você tem outro tempo. E sei que você é um cara que não mede esforços para fazer coisas que te interessam. Você constantemente tem coisa para fazer e não reclama disso. Eventualmente, puta, isso aqui é um pouco mais chato, mas assim, no geral, vou fazer tal coisa, eu tô cansado, mas vou lá, vamos fazer. Então é um cara que não mede esforços para fazer as coisas. E isso, para mim, cria uma confusão. Como é que, na sua visão de uma pessoa fazedora pra caramba, é esse conceito de viver em paz? Porque me parece um contrassenso na sua natureza. Eu me vejo uma pessoa que mede esforços, eu me vejo, tipo, a paz como uma coisa mais relax. No seu caso, me dá um pouco de como que você pensa esse tipo de coisa. Cara, eu acho assim, a gente durante a nossa vida, a gente tem problemas. A gente vai ter que enfrentar obstáculos. Esses obstáculos normalmente tiram um pouco a nossa paz. Acho que mesmo quando você está num grau de autoconhecimento já avançado, que você já sabe como é que você funciona, já sabe quais são os botões que você aperta para resolver certas questões, sempre vão vir coisas para te tirar da paz. Eu não acredito que essa paz ela seja uma inércia ou uma acomodação. Ela é fruto de você ter calma para quando esses problemas acontecerem, você olhar eles de uma maneira que você consiga resolvê-los sem perder essa paz interna. Então, para Não é a mim, falta de conflito, então, é lidar isso, com o conflito de uma forma de uma forma pacífica. diferente, isso. Então, quando você faz muita coisa, eu me sinto em paz quando eu estou fazendo alguma coisa. Quando eu não estou fazendo nada, eu me sinto incomodado de É estar isso. parado. Então, para mim, a paz, ela está ligada com coisas a serem feitas. Eu funciono muito mal quando eu não tenho o que fazer. Tipo, às vezes pega meu dia de trabalho, às vezes eu tenho lá, respondi todos os meus e-mails, acabei com todas as minhas demandas e não tenho mais reunião marcada, tem um buraco aberto ali, eu falo, caramba, eu me sinto assim, como assim? Eu vou ficar 2 horas sem trabalhar? Não, peraí. E isso tira a minha paz. Então, a hora que eu coloco alguma coisa ali, aí eu falo, pô, eu posso aproveitar essas 2 horas para estudar esse assunto relacionado ao meu trabalho, que eu preciso resolver tal questão, entender melhor esse mercado, e aí, beleza, aí eu vou ali. Então, assim, esse fazer me dá paz, e ao mesmo tempo, quando você faz muito, você também se coloca numa posição de ser muito confrontado com questões e problemas que você precisa resolver. E aí eu acho que essa questão de viver em paz é isso, de olhar para o problema e falar assim, consigo resolver? Não, então já está resolvido. Consigo resolver? Consigo. O que eu preciso para resolver? Preciso fazer isso e isso. E aí pronto, isso já me traz uma paz, porque já me coloca de novo em ação e falar, pô, depende de mim agora agir e resolver isso. Então isso me traz uma paz, me traz uma calma de saber que está na minha mão para resolver aquilo e que é algo que eu preciso fazer, ou seja, é algo que vai me tirar de algum tédio ou de alguma hora de que eu não tenho nada para fazer. E só um detalhe, Excelente. quando eu falo assim que eu não tenho nada para fazer, eu também me permito um ócio criativo, para assistir uma série. Para mim, aquilo não é que eu não estou fazendo nada, eu estou aprendendo alguma coisa. Ou às vezes eu estou parado pensando em como eu vou resolver uma situação. Isso para mim não é que eu não estou fazendo nada. O Bruno me conhece. Muitas vezes o Bruno me chama e fala assim: Léo, estamos com tal problema.
e eu falo assim pro Bruno, me dá uns minutos para pensar, e o Bruno ainda fala assim, puta, pior que você faz isso mesmo, você para pensar, e eu faço isso mesmo, eu paro, eu penso sobre aquele problema, eu tento trazer ele para dissecar o problema, para entender o que causou, o que pode estar gerando, e a hora que vem uma resposta, que eu chego em, pelo menos numa linha de ação, eu viro, né, Bruno, ó, vamos fazer assim, 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 assado. Então... E é muito interessante, Léo, quando eu vejo isso acontecer junto com você. A gente está no mesmo ambiente, eu te trago o negócio e você, peraí. Isso já aconteceu, peraí. Léo, peraí. Não assim, né? Mas tipo, peraí. E aí, é muito louco, porque é como se eu fosse o Neo, eu pudesse ver a coisa funcionando ali, tipo, olha, ali tá acontecendo um negócio. E aí, o que você acha disso? Enfim, aí as propostas, mas é muito interessante, de fato. Então, e isso para mim é um ócio criativo também, de ficar pensando em resolver alguma coisa, alguma questão. Então, para mim, isso não é um fazer nada. Então, isso também é uma paz. Meditar sobre algo, para mim, é algo que traz paz, mesmo que seja para resolver algum problema muito sério. Então, eu não deixo isso me afetar. Tento tirar um pouco a minha consciência da situação para olhar ela meio de cima, e isso acaba fazendo com que eu tenha paz. E eu posso dizer, cara, dentro de no meu momento atual, olhando para a minha vida, eu posso dizer que eu vivo uma vida boa. Moro numa casa legal, tenho um trabalho bacana, o canal é uma forma que a gente tem de estudar e de dividir conhecimento, tenho um casamento com uma mulher fantástica, então assim, eu posso dizer que eu vivo uma vida boa, sou um baita de um privilegiado. E isso é fruto de coisas que eu fui construindo pelo autoconhecimento, pela espiritualidade também, pegar o gancho, né, do que eu ia falar, pela essa filosofia dos estoicos, de não deixar as emoções tomarem a frente, né? Eu procuro não tomar decisões movido pela raiva, pela inveja, pelo ciúme, pela braveza, ou até por um amor excessivo por alguma coisa ou alguém. Paixões, isso pode, por paixões, isso pode desviar. Então eu tento trazer isso para o racional. E muitas vezes esse exercício que o Bruno falou que eu faço é isso, é de tentar limpar um pouco o emocional, trazer para o racional e tentar pensar qual que seria uma solução lógica para aquela coisa. É uma ideia bem estoica. Isso não quer dizer que eu não tenho meus momentos de raiva, que eu também, que às vezes as emoções tomam a frente, mas eu busco depois conhecer o porquê que aquilo aconteceu, por que aquele gatilho disparou, e aí não deixar aquilo acontecer de novo, para me tirar. Então, eu acabo vivendo uma vida boa, porque é difícil arrumar briga, é difícil entrar num problema de não resolução, e aí isso acaba criando uma paz que me facilita quando os problemas chegam a olhar para o problema e resolver o problema. Excelente. Você acha que pode ser um caminho, então, não agir pelas emoções, um caminho para uma vida boa? Eu acho que é um caminho. Eu acho que quando a gente concilia pelo menos as emoções destrutivas, né? Isso. Quando a gente concilia nossas emoções com o nosso racional, anda com essas duas coisas casadas, a gente tende a ter uma vida boa. Porque nenhuma racionalização exagerada faz com que você deixe de ter empatia e compaixão, por exemplo, ou vire alguém apático. E todo mundo que é apático não tem uma ânima dentro dele. Sabe, tipo alguém que fala de uma coisa apaixonada, tipo o Bruno falando de Jung. Quando você ouve o Bruno falando de Jung, você fala, caraca, o Jung deve ser muito animal, porque o Bruno fala com uma animação própria da paixão que ele tem pelo Jung. Então, esse tipo de emoção é muito válida, porque traz uma animação, te tira de uma apatia. Mas, por exemplo, se o Bruno tivesse um canal e ficasse falando, você tem que gostar de Jung, se não gostar, eu vou te matar, tipo uma animação de ira, por exemplo, isso seria algo extremamente destrutivo. Então, eu acho que esse tipo de emoção, como você falou, destrutiva, a gente compreendendo ela, né, não é uma repressão, mas é uma compreensão dela, mas não usar ela para tomar uma decisão, né? Quantas vezes a gente, num momento de estar bravo, fala alguma coisa sem pensar para alguém, depois se arrepende. Fala, puta, não devia ter falado isso. Boa, muito bom. Abriria até, não sei se dá para a gente falar rapidinho, mas aonde você acha que a nossa agressividade natural, o ser humano tem uma agressividade natural e se expressa de várias formas, desde a agressividade física até a agressividade de, por exemplo, mastigar uma carne, mastigar um alimento. É uma forma de agressividade expressa no ato de triturar com os dentes e tal.
Mas onde você acha que a agressividade ela tem lugar nessa paz da boa vida? Eu acho que é quando você direciona ela para algo que você gosta. Vou te dar um exemplo. Você gosta muito de surfar. Você quer aprender a surfar. E aí você vai lá e começa a remar e tem que furar a onda. No começo você não sabe furar a onda direito com a prancha. Você vai tomar a onda na cara, vai ser jogado para trás, vai ter que remar muito mais para chegar depois da arrebentação ali. E aí tem gente que começa a tomar água na cara, engole um pouco de água, pega 2 ondas e cansa. E aí fala, vou desistir, isso não é para mim. O que a agressividade faz? Ela fala, não vou desistir. Vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez. Sabe quando você quer muito alguma coisa, que você vai lá e você tenta? Então, assim, se você consegue direcionar uma agressividade para te entusiasmar, querer muito algo e conseguir aquele algo, essa agressividade pode ser muito positiva. Que é diferente Conectar com a perseverança, é isso? Isso. A perseverança normalmente é um negócio mais calmo, né? Vou perseverar, é um negócio muito parecido com a paciência, né? Vou um passinho de cada vez. A agressividade, acho que é aquela coisa assim, sabe? Tipo, eu quero isso aqui eu vou conseguir, isso aqui eu quero, eu vou atrás disso, eu vou colocar minha energia nisso. É um lance que a gente muitas vezes esquece. A gente quer alguma coisa e fala, beleza, eu quero aquilo. Mas e aí, quanto você quer aquilo? O que você quer é algo no nível eu quero ou é algo no nível, caramba, eu quero muito, eu vou fazer o que for possível, que a minha energia, colocar toda ela para conseguir aquilo. Isso é uma agressividade positiva, porque é diferente da violência, né? A violência é uma agressão, mas a agressividade, ela é uma coisa que você pode canalizar para algo que você deseja. Então o cara que não tá conseguindo surfar vai falar, não, mano, eu vou vencer essa onda, eu vou pular, eu vou aprender a furar, eu vou conseguir. E aí isso vai fazendo com que você vá além do que provavelmente você conseguiria ir dentro de um pensamento normativo, vamos dizer assim. Pô, excelente! Então esse foi o vídeo falando sobre vida boa e a gente se vê então nos próximos vídeos. Um beijo no seu coração e até a próxima! Que vocês tenham uma vida boa, longa e próspera, como diria a esfirra do esporte.